Olá, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui na Minha Saga. Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, porque faz parte da seção Minha Saga em Conta-Gotas. São vídeos curtinhos, onde eu discuto determinados argumentos que não dariam um vídeo todo, um vídeo de 10, 15, 20 minutos, mas que também são bastante importantes para que a gente entenda alguns conceitos ou regras, enfim. Nesse caso específico de hoje, é um vídeo que dá uma certa continuidade ao vídeo que eu gravei na semana passada, que era em relação ao familiar já ter a cidadania italiana. Se isso era uma vantagem ou uma desvantagem. Eu disse naquele vídeo que não é uma vantagem, pelo contrário, 90% dos casos é uma desvantagem você ter um familiar que já tem a cidadania italiana, e expliquei os motivos. A repercussão foi muito bacana, foi muito boa, muita gente entrou em contato comigo agradecendo, outros me xingando até, porque pessoas que estiveram ou estão aqui na Itália que disseram: poxa vida, é um assunto tão importante, você deveria ter falado isso antes, porque eu tô aqui na Itália, eu vim com essa ilusão de que utilizando a documentação dos meus familiares isso iria me ajudar de alguma forma, e eu cheguei aqui, não foi bem assim, fui maltratado no comune, me disseram uma série de coisas e eu acabei tendo que levantar novamente toda a documentação. Então, agradeço até essas pessoas que entraram em contato comigo, e hoje eu quero falar sobre duas outras coisas, mas sempre no mesmo assunto, em relação ao familiar que tem a cidadania italiana, tá? Primeiro delas é em relação ao antenato. Muita gente me perguntou o seguinte: Fábio, mas se eu tenho o meu pai ou o meu avô, tá, vamos usar o caso do pai. Meu pai obteve o reconhecimento da cidadania dele alguns anos atrás, independente se tenha vindo para a Itália ou tenha sido no consulado. Então, como meu pai é italiano, basta que eu pegue a certidão de nascimento dele que o comune italiano emitiu quando ele fez o processo de cidadania dele. Eu peço uma CNN desse meu pai no Ministério da Justiça, pego a certidão de nascimento dele, a minha certidão de nascimento e faço meu reconhecimento. Afinal de contas, ele passou a ser italiano. Certo? Errado. O fato de um familiar na linha ascendente ter obtido o reconhecimento da cidadania não o transforma no seu dante causa, ou seja, no italiano que dá origem ao seu direito de reconhecimento de cidadania. O seu pai ou o seu avô, ele apenas obteve o reconhecimento. Ponto. Ele só transmitiria aos filhos menores quando ele fez o processo de reconhecimento. Você já é maior, portanto, a documentação tem que ser apresentada sempre a partir do italiano que nasceu aqui em território italiano e emigrou ao exterior. Então, se o seu caso é seu bisnono, seu pai, independente de ter obtido o reconhecimento dele ou não, é o seu bisnono que você vai ter que ter a certidão de nascimento dele, certidão de casamento, óbito, nascimento, casamento. Até porque, por exemplo, quando as pessoas falam assim: ah, Fábio, mas o meu pai obteve reconhecimento, então eu vou pegar uma CNN dele. Vejam que a CNN, que é a certidão negativa de naturalização, ela não tem nem sentido pedir para o meu pai. Meu pai nasceu no Brasil, ele é brasileiro, ele não tem como ter se naturalizado brasileiro. Então, esse é um assunto muito, muito, muito importante que vocês não podem comer bola e achar que esse ascendente, pai, avô, bisnono, quem quer que seja da sua linha ascendente, tenha se transformado no seu dante causa. Ok? Primeiro caso. Outra coisa que eu queria dizer, que eu não pude falar no vídeo anterior, foi um outro motivo que acaba dificultando e atrapalhando quem tem um familiar com cidadania italiana. É na hora de obter informação, é na hora de procurar documentos. Porque, por exemplo, a pessoa entra no blog na Minha Saga, começa a conversar comigo, começa a entender um pouco mais como funciona o processo. Aí naquele momento eu digo: olha, você precisa da certidão de nascimento, casamento e óbito desde o seu antenato italiano. O primeiro documento que você precisa é do seu antenato italiano, porque uma vez com o documento italiano dele, você vai poder pedir a CNN, que é o segundo documento a ser requerido, e se não houve interrupção na transmissão da cidadania na CNN, você pega os outros documentos, porque não tem nem sentido você começar por outros documentos e depois você pega a CNN e descobre, por exemplo, que ele se naturalizou antes do nascimento de um filho. Acabou a transmissão da cidadania. Então,
Aí eu tô conversando, por exemplo, com esse leitor, ele tá certinho buscando os documentos. Aí quando ele descobre que tem um primo que tem cidadania, ele para tudo, ele passa a despender a energia que ele teria que estar despendendo para buscar os documentos dele, e ele começa a correr atrás de um primo ou de um familiar que já tem a cidadania. E na maioria dos casos, ou este primo não lembra como fez, ou de que forma foi feito, ou esse familiar vai querer cobrar pelas informações porque ele teve um custo no momento da cidadania dele e ele vai querer repassar isso para os outros familiares. Acreditem, existe e como esse tipo de coisa. Porque quando você começa a correr atrás de cidadania, principalmente aqueles que querem vir para a Itália e que acabam vindo para cá, se gasta bastante dinheiro, é normal. Você tem uma passagem aérea, você tem alimentação, você tem custo de hospedagem aqui, você tem uma série, consultoria eventualmente. Ou seja, muita gente parte desse pressuposto de que se eu obtive e eu gastei tudo isso que eu gastei, se alguém da minha família agora quiser, eles vão pagar por um valor adicional, enfim, para que eu dê essa informação. E aí é um outro problema, porque, veja, ao invés do requerente, do leitor, estar correndo atrás dos seus próprios documentos e da sua própria linha, ele acabou tirando o foco de correr atrás disso para muitas vezes, repito, não é sempre, obviamente, mas muitas vezes se frustrar com outro familiar, e aí acaba que as coisas dão tão errado, que o familiar não quer ajudar, ou que não isso, aquilo, que aí a pessoa acaba desistindo do próprio sonho da cidadania. Então, o objetivo desse vídeo em conta-gotas é exatamente relembrar: não utilizem documentação e não corram atrás de familiares, gente. Corra atrás você da própria documentação. E principalmente, não pensem que um ascendente da sua linha que tenha obtido o reconhecimento se transforma automaticamente no seu dante causa. Para finalizar esse vídeo, uma outra coisa bastante importante. Nós somos descendentes de italianos, ok? Nós somos descendentes de um cidadão italiano. Portanto, quem está acima da nossa linha não é nosso descendente, é nosso ascendente. Então, nós somos descendentes, eles são nossos ascendentes. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que quando vai falar, por exemplo, dos anteriores, mas eu não sei aonde veio a minha descendência. A descendência, descer, é de você para baixo. A sua descendência são os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, etc. Acima de você é ascendente. Então, pode parecer bobeira, pode parecer que é só uma questão de mas isso não influencia em nada, mas quando você, por exemplo, de repente você vem para a Itália fazer o seu processo sozinho e você precisa preencher um documento, você não vai poder dizer que são seus descendentes, porque isso às vezes vai mudar completamente a forma como um oficial pode entender isso. Então, se você fala para o oficial, os meus descendentes, ele vai automaticamente imaginar na cabeça dele os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Então, se você falar ascendente, eu sei que tem muito consultor, até gente que trabalha com cidadania que fala esses absurdos. Mas olha, vamos ver qual é a sua descendência, pai, avô, bisavô. Isso está completamente errado. Então, da mesma forma que muita gente me agradece porque aprenderam que o italiano chama antenato, comecem a fazer esse exercício de: acima da gente, meu pai é meu ascendente. Eu sou descendente dele, mas ele é meu ascendente. O meu avô é meu ascendente, o meu bisnono é meu ascendente, o meu trisnono é meu ascendente, e assim por diante. Meus descendentes são minhas filhas, quando elas tiverem as suas filhas vão ser meus netos e assim por diante. Então saibam diferenciar, você é o requerente. Ascendentes acima de você, descendentes depois de você. Beleza? Não esqueçam de sempre que tiverem algum tipo de dúvida mandar, seja no blog, através dos comentários, seja aqui no YouTube. Cliquem no joinha, não esqueçam disso, cliquem no joinha para dizer se você gostou do vídeo e principalmente peço para todos vocês que compartilhem nas redes sociais, porque isso me ajuda a estar sempre no início quando alguém procura Cidadania Italiana no YouTube, os nossos vídeos, os vídeos do canal da Minha Saga vão estar sempre em cima e aí com isso a gente vai estar sempre bem posicionado no Google, beleza? Grande abraço a todos,
Um ótimo frio para quem está no Brasil, um ótimo calor para quem está aqui na Europa e até o próximo vídeo.